Me dê $100 e esqueça desse dinheiro por um tempo e eu prometo que eu vou te deixar milionário. Parece mentira, eu sei, mas se essas frases tivessem saído da boca do homem que tu vai conhecer hoje, elas não apenas seriam verdades, como tu te tornaria multimilionário. Gene Simons, o trader com os melhores resultados da história, é um homem que ama desafios. Ele botou na cabeça que iria conseguir desvendar os maiores segredos do mercado e conseguiu, deixando pra trás gente famosíssima, inclusive esse senhor aqui, conhecido teu, eu tenho certeza. Enquanto Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, conta com uma rentabilidade média anual de 20%, Ray Dalio conquistou 13%, Peter Lynch 29%, George Soros 20% e Gene Simons conquistou nada mais nada menos do que incríveis 66% de rentabilidade média anual. Lembra dos $100 que eu te pedi lá no começo do vídeo? Pois então, se tu tivesse dado esse dinheiro ao Simons logo quando ele começou seu fundo de trade Medallion e deixasse até os dias de hoje, tu teria recebido mais de $2 milhões. 2.030.813 para ser mais exato. Mas os 13 a gente deixa pra gorjeta que tu vai dar pro teu valé cuidar muito bem da tua Lamborghini. Esse é o resultado do trabalho de Gene Simons ao longo dos anos em seu fundo de trade. Hoje, tu vai entender como alguém que nasceu de uma família de classe média nos Estados Unidos dos anos 30 conseguiu sair do zero para chegar a 24 bilhões e 600 milhões de dólares. Gene Simons já mostrava intimidade com os números quando ainda era criança. Aos 3 anos, ao acompanhar o pai até o posto de gasolina, ele sugeriu uma maneira de nunca mais ter que comprar gasolina. Olha só, gastar sempre apenas metade do que havia no tanque para andar o próximo trajeto. Não era algo viável, é claro, afinal as viagens teriam que ser cada vez menores. Mas, naquele momento, o pequeno Gene demonstrou o tamanho do seu domínio da matemática. Aquele era o paradoxo de Zenão. Algo como, se você sempre gastar só metade do que tem, nunca vai ficar sem. Obviamente, alguém tão apaixonado assim por números teria que seguir carreira na matemática. E foi o que Gene fez. Mas não se esqueça de algo super importante. Ele amava desafios. Isso fez ele optar pela geometria diferencial, um dos campos mais difíceis para mentes matemáticas. Teve até uma vez que seu tutor, o conhecido matemático Xing Sheng, disse a Simons para desistir de trabalhar em uma dada equação porque muitos matemáticos de renome já haviam tentado solucioná-lo, mas sem isso. E aí, o que um pedido desses causa em uma mente que adora desafios? Pois é, o cara ficou maluco, cancelou o jantar romântico com a namorada, tirou o telefone do gancho e se debruçou sobre a mesa, botando os neurônios para queimar. Não demorou muito para Simons resolver a equação, o que o fez finalmente se dar conta de que ele era uma grande mente matemática. Ao observar 2 de seus professores discutindo matemática até tarde da noite e se lembrar o quanto se divertiu naquela noite em que solucionou a equação, Simons decidiu que era aquela vida que ele queria. Cigarros, café e matemática o tempo inteiro. Talvez a namorada que não tenha gostado tanto assim, né? Mas Simons se tornou um professor daqueles especiais, brincalhões, suas aulas eram inspiradoras. Eram tão casuais que ele ficou conhecido em Harvard por nunca usar meias. O problema é que em pouco tempo, ensinar deixou de ser um desafio. E Simons era movido a desafios, lembra? Quem é assim, cara, fica atento às oportunidades. E uma delas surgiu graças à Guerra Fria. O governo americano contratou Simons para decifrar códigos dos espiões soviéticos. Foi uma jogada arriscada. Afinal, Simons não tinha experiência nenhuma com códigos. Mas esse convite com alguém experiente na área não foi ao acaso. Novas mentes trariam novas ideias. Pelo menos essa era a prerrogativa. E não é que deu certo, cara? Sim. Simons, sentindo-se desafiado, começou a desenvolver modelos matemáticos para interpretar padrões. E isso levou à criação de um algoritmo ultra rápido capaz de decifrar os códigos, o que o tornou uma lenda também dentro da agência de inteligência durante a Guerra Fria. O problema é que, ao chegar no topo, acabou o desafio. E Simons queria mais. Não apenas ser o melhor no que fazia. A mente matemática mais brilhante da atualidade também queria ficar rico. Processo. Muito mais gostoso virar a noite discutindo equações dentro de uma piscina gigante na frente de uma mansão, não é mesmo? Foi por isso que ele começou a estudar o mundo financeiro. Afinal, se dava para decifrar códigos soviéticos estudando padrões, talvez fosse possível fazer o mesmo com Wall Street. Pelos 2 anos seguintes, Simons testou o mercado como quase toda pessoa iniciante que decide fazer investimentos. Usou seus instintos e a técnica quente do momento, que naquela época era a análise fundamentalista, onde a ideia é olhar para os balanços,
balanços, para os juros, receita, macroeconomia. E assim como a maioria dos traders novatos, ele ganhou muito dinheiro. Só que depois também perdeu muito dinheiro, entregou além do que ganhou. Esses 2 anos, porém, serviram para ele entender que a emoção, os chamados instintos para um trader, só atrapalham. E ele ficava pensando que deveria haver uma maneira de trabalhar sem emoção, usando apenas a lógica, a matemática, os números. E foi assim que ele desenvolveu sua nova maneira de fazer trade, se baseando naquilo que aprendeu quando decifrava os códigos soviéticos. Simons criou algoritmos que levavam em conta todo tipo de informação que conseguia juntar, desde flutuações do mercado global até a quantidade de queijo produzido por ano em Bangladesh. O interessante é que ele não se preocupava com a causa das flutuações que encontrava, apenas levava em consideração que elas existiam. Simons aplicou esse conhecimento às operações de curto prazo que faziam uma época em que os computadores ainda engatinhavam. Se tu entende um pouco de inteligência artificial, sabe que elas funcionam a partir de um princípio muito parecido, o da busca de padrões. Pois é, a primeira pessoa que teve êxito nessa ideia dentro do mercado foi Simons. Em certa ocasião, por exemplo, quando ele estava numa praia com seu sócio em um lindo dia de sol, o algoritmo simplesmente começou a sinalizar enlouquecidamente que a libra esterlina iria se valorizar muito em breve. Rapidamente, os dois dispararam para o escritório de bermuda e camiseta mesmo e compraram o máximo de libras que puderam enquanto ainda limpavam a areia dos pés. E adivinha o que aconteceu? Da noite pro dia, a libra explodiu e eles ganharam uma fortuna. Esse primeiro fundo de trade que ele criou usando o algoritmo, o Money Matrix, em 2 anos valorizou em dezenas de milhões de dólares. Isso levou à contratação de gênios da matemática como ele e a criação de um novo fundo de trade chamado Linroy. A nova empreitada, porém, só funcionou bem por pouco tempo. Isso porque o algoritmo não era rápido o suficiente, o que custou muitos milhões de dólares e quase o fechamento do fundo. Um cenário desses, porém, apresentava, adivinha, um desafio, tudo o que o Jim mais amava. Por sorte, a matemática não era o único campo que ele dominava. Simons também era excelente em convencer as pessoas a fazerem o que ele queria. E assim, conseguiu novos investidores dispostos a arriscarem um novo fundo que funcionaria com um novo algoritmo. Foi aquele momento de desafio que deu luz ao Renaissance, ou Renascimento. O fundo de trade que realmente deixou ele rico. Que existe até hoje. A década era 80, mas o fundo já usava computadores para rodar seus algoritmos preditivos. Não foi à toa que o Jim revolucionou o mercado. Para alimentar os computadores, Simons comprou livros de dados do Banco Mundial e registro de todas as bolsas de valores que conseguiu encontrar, juntando assim informações sobre o mercado e o mundo desde a Segunda Guerra Mundial até então. Ninguém nunca tinha feito isso. E obviamente, com tantas fontes alimentando e tantas mentes brilhantes pensando, o novo algoritmo funcionou. Ele encontrou velhos padrões ocorridos no mercado e os aplicou nos trades que fazia. Isso, aliado a novos computadores cada vez mais rápidos e a conexões diretas com as bolsas do mundo, o fez ganhar toneladas de dinheiro. Ao perceber que havia desvendado os segredos do mercado com a análise dos dados, Simons criou um novo fundo chamado agora de Medallion. Seu algoritmo ultra rápido foi alimentado por centenas de bancos de dados, tanto atuais quanto históricos. Não importava de onde vinham os dados, nem o motivo para ele variar. Se aquilo se correlacionasse com o mercado de alguma maneira, encontrando padrões, seria levado em consideração. E então, ao botar o algoritmo para trabalhar, tudo aconteceu. Lembra daqueles números que eu apresentei no início do vídeo? Pois é, culpa do Medallion. De 1988 a 2018, o fundo lucrou mais de 104 bilhões de dólares, o que dá uma rentabilidade média de 66% ao ano, antes dos custos. Depois, míseros 44% líquido. Ninguém nunca na história do mercado financeiro chegou nem perto disso. O interessante é saber que se o Medallion está ganhando tanto, alguém tem que perder, certo? Não são os index investors, que controlam metade do mercado americano, porque seus lucros, por definição, estão na média do mercado. Também não são os investidores a longo prazo. Seu algoritmo é excelente para trade de curto prazo, mas não tão bom para calcular investimentos acima de alguns dias. Só sobraram então os pequenos investidores. Lembra o que o Simons fez durante os primeiros 2 anos? Época em que ele ganhou muito dinheiro, mas depois perdeu tudo
tudo e mais um pouco? Pois é, ele fez parte daquela massa de operadores que resolve usar o mercado como uma loteria e apostam em empresas usando seus instintos. Uma estratégia que simplesmente não funciona, cara. Eu sempre falo que é preciso investir muito tempo e neurônio analisando o mercado antes de fazer seus investimentos. E olha, não dá para usar o algoritmo do Medalha, infelizmente, né? Mas dá para usar os ensinamentos que eu passo aqui no meu canal todos os domingos para aumentar e muito as suas chances de ganhar dinheiro com trade, hein? O que o Simons fez foi completamente revolucionário. Tão revolucionário que a análise quantitativa acabou sendo empregada em várias outras áreas, desde o esporte até a criação de inteligência artificial. Tudo isso fruto da mente de um homem que amava desafios. E ainda ama, é bom ressaltar. Simons hoje está aposentado, mas agora seu objetivo é tentar ajudar o maior número de pessoas com a sua fundação, onde colocou a maior parte do dinheiro que ganhou. Tu consegue imaginar ganhar tanto dinheiro que em determinada altura a única conclusão que você consiga chegar é de que a melhor coisa a fazer com tanta riqueza é doá-la a quem mais precisa? Pois Simons está caminhando justamente nessa jornada. E sem meias, do começo ao fim. Ele é ou não é o maior pé quente da história?